Coaching da Criatividade, episódio 47. O que você faz com sua melhor criação? Essa é tranquilo de responder. Eu uso, compartilho, boto ela no mundo de alguma forma. A minha melhor criação é algo para ser dividido, compartilhado de alguma forma. Então, o que eu faço com a minha melhor criação, eu exponho. Mas não só expor no sentido de deixar que as pessoas vejam, mas deixar que as pessoas usem, que façam proveito. Se ela é a melhor criação para mim, provavelmente ela vai servir para algumas pessoas ou para despertar algumas pessoas. No meu caso, uma das coisas que eu mais crio são os meus treinamentos, os conteúdos, a forma que ele é apresentado, as ferramentas. Isso assim é o meu objetivo. Então o que eu faço com elas é colocar esses treinamentos, essas formações ou mesmo programas de coaching para que possam ser usados por muitas pessoas. Então eu crio o tempo inteiro mecanismos, formas de fazer com que as pessoas saibam dos treinamentos que eu tenho desenvolvido, dos resultados, dos depoimentos, para que elas possam fazer uso também, porque eu acredito piamente naquilo que eu venho criando. Eu acredito que são as minhas melhores criações, porque eu tenho visto o resultado, não só na minha vida. Algo que eu descobri é que quando eu quero fazer algo por alguém, principalmente nessa área de treinamentos, eu preciso fazer com que os resultados aconteçam na minha vida também. A minha vida é o primeiro laboratório. Então as minhas melhores criações, elas são usadas por mim. São usadas por mim até para que eu possa identificar se aquilo é simplesmente um sentimento de que é a melhor criação ou efetivamente que aquilo é realmente algo capaz de transformar vidas, transformar pessoas. E aí, uma vez eu fazendo isso, eu usando e fazendo isso acontecer e transformar um pouco a minha vida também, eu divido, eu compartilho, eu exponho. Essa é a minha maneira de ver a respeito das minhas criações, até porque elas são muito características. Se eu talvez fosse um pintor ou um desenhista, talvez não pensasse exatamente desta forma, ou um músico, mas sim, assim, se eu for pensar como um músico, por exemplo, se eu faço uma letra, uma poesia, e aí coloco ela dentro de uma melodia, né? Faço uma música efetivamente, e se essa música me encanta, e se ela é capaz de encantar pessoas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que usar, eu tenho que fazer com que as pessoas escutem. Essa é a minha maneira de ver sobre a questão das melhores criações que eu faço e que eu desenvolvo. Então, eu compartilho. Uma coisa interessante que eu aprendi a respeito das minhas criações é que eu tenho inspirado algumas pessoas. Claro que sou inspirado por várias outras também. Mas nesse momento que eu inspiro algumas pessoas me respondem e me contam coisas. Algumas estão escrevendo, algumas estão fazendo obra de arte, algumas estão tocando o seu negócio e fazendo o seu negócio funcionar. E elas vão dividindo comigo isso. E contam assim, nossa, como tá fácil fazer isso agora. Como está tranquilo eu criar, eu já não sofro mais com o processo, eu caminho, eu faço as coisas acontecerem. E o mais interessante está tão fácil que parece que é algo bobo, simples. Um termo usado por uma das pessoas que vem desenvolvendo coisas ao longo dos anos comigo, que é a minha sócia, a Luana. Ela falou, às vezes parece que o que eu estou escrevendo é até abobrinha. Eu falei para ela, às vezes parece que o que eu falo nos podcasts, às vezes parece que os textos que eu desenvolvo também é abobrinha. Mas é interessante perceber como essas abobrinhas e essas coisas que aparentemente para nós se tornaram simples, mas por conta do processo que nós desenvolvemos, como elas transformam vidas das pessoas, e principalmente as nossas. Porque se eu uso essa ideia de eu tenho uma criação que eu acho que é muito boa, e eu uso e eu testo, eu acabo transformando a minha vida. E transformando a minha vida, eu acabo sendo exemplo de alguma maneira. Isso não tem problema nenhum. É claro
que quando a gente fala exemplo aqui, a gente não está querendo ser melhor ou pior do que ninguém, ou encantar ou desencantar. Não se trata de uma questão de vaidade. Se trata de, se você realmente está fazendo algo interessante, precisa ser partilhado, porque se você guarda isso para você, você pode não estar ajudando pessoas, você pode não estar fazendo a diferença, que é a coisa que nós nos propomos, fazer a diferença. Nós temos uma missão nesse mundo, e para isso, o que eu faço com minha melhor criação, eu uso, eu compartilho. Pode ser que essa resposta não seja melhor para você. Faça a sua, responde você também o que você faz com a sua melhor criação. Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários, coaching fora do normal.